Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast 19, aqui exclusivo para os alunos do Clube dos Produtores, que podem participar ao vivo depois que a gente termina aqui o tema. E o tema de hoje, qual a altura ideal para um galinheiro? Que altura você vai utilizar aí na construção do seu galinheiro? É uma informação que é muito buscada, muito procurada, mas não existe um padrão. O que existe são alguns entendimentos que você precisa ter na sua região, especificamente onde você vai construir, para você ter uma ideia de que altura será construído o seu galpão. Então, primeiro, a gente precisa analisar a posição da construção do seu galpão. A gente tem o padrão de leste-oeste, o padrão de nascente e poente, e essa questão de nascente e poente vai determinar, na grande maioria dos casos, mas não em todos, a direção do vento. A direção do vento é importante para você entender se aí na sua cidade venta muito, venta pouco, e se realmente o vento vem sempre na mesma direção. Mas por que, Sandro, eu tenho que imaginar aí a questão do vento? O vento tanto traz quanto leva. Quando você está numa região que tem muita poeira, por exemplo, esse vento vai levar a sua poeira, essa poeira toda para dentro do galinheiro. Quando você tem aí uma sequência de galpões, você vai construir 2, 3, 4, 5 galpões, você tem sempre que estar pensando na direção do vento pela questão de o primeiro galpão, o que vai tomar o vento logo de cara, é um galpão que você precisa ter uma barreira e o ideal é que esse galpão que toma o primeiro vento seja das galinhas mais novas e não das mais velhas. Porque senão o vento passa, faz a troca de ar, que é necessária dentro do galinheiro, onde pega aquelas partículas que estão em suspensão da cama de frango, com muita amônia, que pode ter algum tipo de doença também, principalmente se viral, de transmissão horizontal ou vertical, vai levar para os galpões dos animais mais jovens, animais esses que muito provavelmente ainda não têm toda a imunização. Então tem que ter cuidado com isso. Mas em relação ao telhado especificamente, tendo você construído na posição leste-oeste e você descobre aí que os ventos vêm mais de norte-sul ou de sul-norte, então esse vento vai pegar pela lateral. Em períodos de chuva, isso vai jogar a chuva para dentro do galinheiro. Então tem a necessidade de você ter um beiral mais longo. Beiral é aquela parte do telhado que passa da construção, passa da parede da construção, faz com que você tenha um sol que não bata na parede lateral, ou até mesmo que incida em algum momento do ano, porque existe alguns graus que o sol pode nascer de um lado e nascer do outro, dependendo se você estiver mais distante da linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, mais será a variação do sol durante o ano. Então você pode estar com um nascente hoje apontando aí para a sua direita e daqui a 6 meses apontando um pouco mais para a sua esquerda. Então isso, para quem está nessa região, o nascente e o poente varia muito, você tenta colocar mais ou menos no meio dessa variação, pode variar até 45 graus, dependendo de onde você esteja. Então você tenta colocar mais ou menos no meio, porque vai atingir grande parte, mas você vai ter um extremo, 2 extremos, né, em 2 períodos do ano, que pode estar batendo na parede, ou até mesmo dentro da cama de frango. E isso é ruim, principalmente se você trabalha com poedeira, vai esquentar os ninhos,
vai esquentar os ovos que estiverem no ninho, isso pode estragar seus ovos. E o sol na cama de frango também não tem reações muito legais, acelera o processo aí de suspensão dessa poeira que não é tão boa. Ah, Sandro, mas o que tem a ver o beiral com a altura? Quanto mais longo você precisa fazer o beiral, mais alto será o meio da sua construção. Quanto mais longo é o beiral, maior será o meio da sua construção. Por quê? Porque o beiral, existe uma inclinação necessária para quando a água da chuva bater, escorrer a água e a água não entrar na casa. Quem faz muito reto tem essa possibilidade. E também tem que ter uma inclinação necessária para o próprio telhado se sustentar. Quando você faz muito reto, às vezes o vento pode levar. Quando você faz muito reto, a distribuição do peso às vezes não é a ideal. Então você tem que ter essa inclinação. Baseado nisso, o seu beiral tem que ter pelo menos de altura para o chão, a parte mais baixa, de 1,80 m para cima. Por quê? Primeiro, por questão de segurança, para você não bater sua cabeça. Certo? Você não bater sua cabeça. E em segundo plano, de economia de material. Porque o quanto mais alto você coloca o beiral, mais alto também será o meio. E às vezes você precisa ter uma distância, a sua largura precisa ser grande para você ter essa altura mínima. Então, às vezes, fica inviável você ter um galpão, por exemplo, de 2 metros de largura e você colocar um beiral com altura de 2,5 metros, 3 metros. Porque você vai ter que ter um meio bem altão por causa disso. Então, quando você identificar essa questão da direção do vento, e se venta forte, se venta fraco, se tem período que venta mais forte, como é seu período de chuva, você vai definir seu beiral. O beiral, normalmente, a gente fala aí de no mínimo 90 centímetros, mas se você tem um galpão grande, um galpão, por exemplo, de largura e acima de 7 metros, o meu, por exemplo, tem 15 metros de largura, você precisa ter um beiral um pouco mais longo, porque a carga de água que vem da chuva é grande, porque seu telhado é grande, então você precisa que essa água seja jogada o mais distante possível para não entrar. Então, por exemplo, eu tenho um beiral de 2,5 metros, né? E um beiral também que, como o meu terreno é inclinado, eu tenho parte do beiral que tem 2,80 metros e tenho parte do beiral que tem 1,90 m. Até menos do que isso, eu acho. Mais ou menos 1,90 m. A parte mais baixa. Para poder dar o nível do telhado sem inclinação da parte mais alta do terreno para a parte mais baixa do terreno. A partir daí, o seu pedreiro, ele sabe aí que tem mais ou menos 20 centímetros de altura para cada metro de largura. É mais ou menos isso, de 10 a 20 centímetros, dependendo de como queira. O que é isso, senhor? Por exemplo, se você tem uma construção de 4 metros de largura, você vai ter 2 metros para um lado, 2 metros para o outro. Digamos que você tenha um beiral de 1 metro, aí você passa a ter 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Esses 3 metros, você vai acrescentar de 10 a 20 centímetros de altura a cada metro. O que isso quer dizer? Se eu tenho um beiral aqui com 2 metros de altura do chão, e eu vou andar 3 metros até o meio do galpão, então a cada metro eu vou aumentar 20 centímetros.
como é 3 metros, eu vou aumentar 60 centímetros. Então, nesse exemplo específico, se meu beiral tem 2 metros, o meio vai ter 2,60 metros. Beleza? Então, assim, não tem um padrão da gente dizer assim, tem que ter 3 metros de altura, tem que ter 2,45 metros de... Não tem. Você precisa entender primeiro dessa questão do beiral. Segundo, você tem que ter uma boa relação aí, porque a gente fala muito de metro quadrado. Ah, tantas galinhas em tantos metros quadrados cabe tantas galinhas. Mas você tem que ter um bom senso na hora da construção. Se você vai criar um número elevado de aves, acima de 500, você precisa ter um galinheiro mais largo, né? Não vai ter um galinheiro de 1 metro de largura por 100 metros de comprimento, se você vai ter muita galinha, né? E pouco espaço de circulação. Apesar de ter 1 metro quadrado numa boa quantidade, você vai ter pouco de circulação. Quando você for botar bebedouro, comedouro, não vai dar para elas circularem, vão ficar estressadas do mesmo jeito. Então é bom senso, também não é tanto padrão, é bom senso. Se eu tenho um pouco mais de aves, eu vou fazer 4 metros de largura, pelo menos. Porque com 4 metros de largura, eu tenho 2 metros para cada lado. Eu consigo fazer uma linha de comedouro no meio e ter 2 metros para cada lado, para a movimentação das aves. E você pode ter mais. Se for passar de 1.000 aves, você vai ter 5 metros por aí de largura também. Então, você precisa usar do bom senso também, para que você identifique na hora da construção essa largura. E quanto maior a largura que você tiver, maior será a cumieira, que a gente chama, né? Maior será o centro. Quando você utiliza materiais que são muito quentes, fibrocimento, de metal, existe a tendência de você ter um galpão mais alto. Existe a tendência de usar o galpão mais alto, principalmente se você está numa região que já é quente. Ou principalmente se você está numa região que existe um período do ano que é quente, muito quente. Porque essas telhas esquentam mais, passam o calor para dentro do galinheiro, e aí você tem um telhado um pouco mais alto para essa transferência de calor não ser tão rigorosa, e sendo mais alta você tem uma circulação de ar melhor. Nesses casos, você precisa ter cuidado no período de chuva, para a chuva não ir para dentro do seu galpão. E quando você tem aí na sua região período de chuva mais longo, você tem a tendência de poder usar esses materiais com uma altura um pouco mais baixa. Mas não se esqueça que você terá período do ano quente, e nesse período do ano quente você vai ter que ter adaptações. Eu sempre indico o telhado de cerâmica, porque ele tem uma troca de calor legal, ele não deixa tão quente dentro, não deixa tão frio dentro. Ele consegue absorver, né, o calor, a cerâmica, melhor do que esses outros materiais que transferem mais do que absorvem. Só que é um telhado um pouco mais caro, é um telhado um pouco mais pesado. É mais comum de se trabalhar até, né, em casa e tudo mais, mas é um telhado realmente mais caro. A cerâmica é um pouco mais cara. E a madeira, principalmente, você usa mais madeira, porque por ser mais pesado, você precisa de um reforço para segurar. Os outros dois, tanto de metal de fibrocimento, você usa menos madeira para poder fazer. Uma opção é fazer armação de ferro, como é o meu. Algumas pessoas, vocês que acompanham a gente no Instagram, no YouTube, já devem ter visto. Mas sai mais barato em alguns momentos se você sabe fazer solda, né?
Eu, por exemplo, eu que soldo os telhados, inclusive da casa nova que eu construí aqui atrás, eu que fiz toda a estrutura metálica do telhado. Mas se você não sabe fazer, talvez não saia mais barato, porque você precisa contratar um profissional que entenda. E esse profissional, às vezes, é um pouco mais caro. E, às vezes, esse profissional nem fez telhado ainda, e aí pode ficar com medo, e aí querer cobrar mais mesmo. Então, cada caso é um caso. O de cerâmica, na minha opinião, é a melhor opção. E aí você pode regular bem a altura, sem se preocupar muito se chove ou se não chove. A preocupação de muita chuva é um beiral mais longo, mas a cerâmica vai segurar legal. Você garantindo a circulação de ar, vai dar certo. Beleza? Um grande abraço para vocês, para mais um podcast aí aqui do Clube dos Produtores. Para você que está ouvindo a gente gravado nas plataformas digitais, tem link aí na descrição para você entrar para o Clube dos Produtores e passar a fazer parte desse bate-papo aqui toda manhã. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!